São Paulo, na manhã de hoje. A operação investigou supostos desvios na área da saúde. Pelo Twitter, o França disse que começaram as eleições de 2022. O político disse também que não há outro nome para uma atrapalhada por falsas alegações que determinadas autoridades, com medo de perder as eleições, tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa. E aí, os agentes cumpriram 34 mandados de busca e apreensão nas regiões de Araçatuba, Bauru, Baixada Santista, Campinas, aqui na capital e Presidente Prudente. Esta, segundo, inclusive o nosso portal e o levantamento feito pela nossa equipe, isso é o desdobramento de uma operação chamada Raio X, que apura crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro. Girando pela notícia, vamos acionar agora o Procurador de Justiça, César Dário. César, obrigado pela gentileza de participar dos microfones da Jovem Pan aqui no Top of the Hour. O senhor poderia me dizer um pouco mais sobre essa operação? Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Eu não tive acesso aos autos, então o que eu posso falar é de acordo com o que eu apurei na imprensa e um conhecimento que eu tenho da chamada Operação Raio X. Infelizmente, ONGs, organizações sociais, outras entidades, muitas vezes se valem dessas suas importantes funções para fazerem licitações fraudadas, direcionadas, com preços superfaturados e, às vezes, até mesmo desvios diretos. Esse tipo de investigação normalmente se desdobra no campo civil, por meio de um inquérito civil que apura improbidade administrativa, e um procedimento de investigação criminal pelo Ministério Público ou inquérito policial por parte da polícia, porque apuram um esquema gigantesco de desvio. Então, muitas vezes, não estou dizendo que houve ou não participação do ex-governador, porque, como eu disse, eu não tenho acesso aos autos. Mas é comum, muitas vezes, a pessoa que vai se candidatar fazer promessas. Fazer, olha, se eu for eleito, eu vou facilitar isso para você, e acaba recebendo verbas. Essas verbas, às vezes, não são declaradas, que é chamado o Caixa 2, isso posteriormente vai se transformar em crime de sonegação fiscal, em lavagem de dinheiro, e às vezes esse dinheiro até é declarado para a Justiça Eleitoral, mas na realidade é fruto de propina. Então isso acontece bastante. Pelo que eu vi do noticiário, é um desdobramento da Operação Raio X. A Operação Raio X ela ocorre no interior do estado de São Paulo, onde essas organizações sociais desviaram inúmeros dinheiros. Então, nós temos investigações em pelo menos 2 municípios e estão começando a aparecer em outros municípios. É uma investigação complexa, não é fácil de ser feita. Agora, tem que deixar muito claro, é uma investigação. Ninguém está sendo considerado culpado no momento. Foram expedidos mandados de busca, isso daí implica que há fundadas razões, ou seja, há fortes suspeitas da participação dos envolvidos. Agora, César Dário, existe um problema sério na nossa sociedade por parte de alguns políticos, não estou dizendo que esse é o caso, mas de misturar o que é público com o que é privado. E aí criam esses esquemas, o senhor falava de como é complexo essa formação das provas, ou o recolhimento dessas provas e colocar tudo isso no papel para conseguir responsabilizar uma pessoa por um crime de corrupção, formação de quadrilha. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tipo de operação, inclusive sobre a Operação Raio X e o uso muito dessas instituições de ONGs para justamente criar esses esquemas que favorecem determinados políticos aqui no Brasil. Então eu vou pedir uma gentileza ao senhor, eu tenho que fazer um rápido intervalo, peço licença também aos nossos comentaristas e eu volto já aqui na Jovem Pan News com o Top of the Hour. Não saia daí, você está na Jovem Pan News. Estágio da pandemia no Brasil, variante Ômicron e o futuro da vacinação infantil. Nesta segunda, 9h30 da noite, o Dr. Roberto Zeballos vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes na Jovem Pan News.
Começamos o ano de 2021 com ninguém mais e ninguém menos que a CEO da Ariolara, Márcia Esteves. Ela que se tornou CEO aos 34 anos e explica por que devemos encarar os feedbacks como um presente e não uma reclamação. Solta aí, diretora. Feedback é um presente. E eu acho que a gente tem uma cultura que feedback é problema. E é o contrário. E eu aprendi isso muito cedo, porque eu tive uma gestora mulher que me disse: feedback é um presente. Sente, respire, absorva e veja se te serve ou não. Se não servir, siga em frente. Se servir, se torne melhor todos os dias. Depois dela, recebi a absolutamente inspiradora Cris Rodrigues, CEO da Rinode. Ter um ambiente onde a equidade, ela seja uma verdade. É isso que a gente fala muito no Pérolas. A outra coisa é óbvio, né? É você colaborar com a capacitação, o estudo, o desenvolvimento das mulheres para que elas possam também desenvolver uma carreira. Porque o que eu faço, o que as minhas meninas fazem, o que minhas mulheres fazem, Fabi, é uma carreira dentro do empreendedorismo. Então eu preciso que elas se capacitem, se tornem profissionais melhores. E acho que não tem como você falar do ONU e você não falar que é preservar a integridade física. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça. Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. A gente tem o prazer, o privilégio de receber João Branco. João Branco do MEC, é CMO, diretor de marketing do McDonald's aqui no Brasil, e a gente vai ouvir histórias absolutamente espetaculares como Drive Tudo e essa transformação do nome das lojas em Mac. Isso, lembrando que aqui no Brasil, Luiz, a gente atende cerca de 2 milhões de clientes por dia. Liderança e inovação, neste sábado, 14h, na Jovem Pan News. Como a tecnologia pode ajudar o seu negócio e na sua carreira. Kleber Moraes, presidente da Amazon Web Services no Brasil, fala qual o impacto da tecnologia na nova economia. Neste sábado, 14h30, na Jovem Pan News. Comece a semana com as principais tendências do agronegócio, reportagens, entrevistas e tudo o que há de mais relevante no setor. A Hora H do Agro, toda segunda-feira às 4h, na Jovem Pan News. Atenção, Rede Jovem Pan, são 2h em ponto, esse é o Top of the Hour, sou William Travassos, eu estou aqui com os comentaristas da PAN, Diogo Schelp, Ricardo Salles, e estamos recebendo também o Procurador de Justiça, César Dario, para falar justamente sobre essa investigação em cima do ex-governador de São Paulo, Márcio França, que foi alvo da operação por desvio de dinheiro. E eu que gostaria de provocar o procurador sobre esse problema antigo que nós temos no país, do político que mistura o que é público com o que é privado, o que acaba desencadeando com situações como essa, operações como essa, e como é difícil para as equipes envolvidas nessa investigação caracterizarem ali no papel a formação de quadrilha e esses esquemas bilionários ou milionários, dependendo da situação. Dario? Pois não, olha, o que acontece na grande maioria das investigações é que nós puxamos um fio da meada. A partir desse fio da meada, que pode ser uma pessoa que é descoberta, faz uma delação premiada, uma colaboração premiada como queira. Por meio dessa colaboração premiada, nós começamos a desenrolar esse novelo. Então, são determinadas interceptações telefônicas, buscas e apreensões, e esses inquéritos, esses procedimentos, eles começam a dar cria, ou seja, começam a aparecer outras pessoas envolvidas, parece que é o que aconteceu por meio da Operação Raio-X. Eu costumo dizer, nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos artigos que eu escrevo, que o maior cancro que existe no Brasil hoje se chama corrupção.
é uma coisa incrível. A partir do momento que a pessoa toma posse num cargo público, se ela puder, e olha que não são poucas pessoas, eu poderia dizer que até a maioria das pessoas quer se dar bem, quer de alguma maneira se dar bem. Então, isso daí ocorre com prefeitos de cidades pequenas, ocorre com governadores, ocorre com parlamentares. Eles veem a coisa pública não como uma coisa de todos, que pertence à comunidade em geral, mas como deles. E eles acham que podem fazer o que quiser com essa coisa pública. Então começam a gastar verbas, que eram verbas destinadas ao desempenho das suas funções, particularmente, então vão fazer viagens. E essas ONGs, principalmente essas ONGs, cuja a finalidade delas é uma defesa social, é para ajudar a sociedade. E as pessoas, boa parte dessas ONGs, e eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo na promotoria do patrimônio público social, boa parte dessas ONGs acaba desviando dinheiro. Então fazem uma pequena licitação, e essa licitação é superfaturada, é uma coisa incrível. Dificilmente nós fazíamos uma investigação numa obra pública ou quando nós iríamos investigar alguma ONG que não tivesse algum tipo de irregularidade, algum tipo de problema. E o grande problema hoje, maior, é que boa parte dos brasileiros acha isso normal. O brasileiro acha, não, se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa. É comum eu perguntar para as pessoas o que elas acham, e falam, não, se eu estivesse lá eu faria a mesma coisa. E as pessoas, às vezes, vêm perguntar para mim se eu tiro algum tipo de benefício em cima disso. Pelo amor de Deus, não é nem pergunta que se faça, mas essa é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro acha que entrar na política é se dar bem. Talvez pelo fato de que, para ser eleito, precisa despender milhões de reais. E eles não vão receber milhões de reais nos respectivos mandatos. E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Essas barbaridades que nós vimos, isso aí aconteceu no âmbito da pandemia, a partir do momento que abriu-se a torneira do dinheiro público, que estava fechado há bom tempo, parece que aquelas pessoas estavam com tanta sede do dinheiro público, que foram se debruçar e fizeram a maior festa nessa água do dinheiro público, cujas torneiras acabaram sendo abertas, onde foram derramados bilhões e bilhões de reais para a contenção da pandemia, que boa parte desse dinheiro acabou sendo desviado. Diogo Schelp. Procurador, as informações preliminares indicam que a investigação da polícia é se um grupo que era beneficiado, né, por esses desvios teria feito doações financeiras de campanha para o ex-governador Márcio França, tanto na disputa para o governo do Estado, né, quando ele foi derrotado em 2018, quanto para a disputa para a prefeitura. A minha pergunta é a seguinte: qual pode ser, né, qual é a potencial implicação dessa investigação para o ex-governador Márcio França, que se coloca como pré-candidato novamente ao governo do Estado no ano que vem? Tem implicação no âmbito civil, né, se ele era funcionário público à época de improbidade administrativa, tem implicação no âmbito eleitoral, que isso daí pode implicar no indeferimento da sua candidatura, e implicação também no âmbito penal, que nós poderemos ter crime de caixa 2, que é o previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que é uma espécie de falsidade ideológica, a pessoa tem a obrigação de declarar os gastos da campanha e não declara muitas vezes porque recebeu esse dinheiro não a título de doação, mas a título de corrupção. Então ele já está sendo comprado, inclusive, antes de assumir o cargo. E depois ele dissimula a origem desse dinheiro, que é o dinheiro ilícito, já que é um dinheiro fruto de fraude eleitoral, fruto de sonegação de impostos. Nós vamos ter o crime de lavagem de dinheiro, poderemos ter o crime de corrupção, se a pessoa está querendo uma reeleição, né? Então ela recebe esse dinheiro já para favorecer posteriormente alguém. E se nós tivermos mais de 4 pessoas organizadas, nós teremos o crime de organização criminosa. Então, a implicação é muito grande, é muito séria. Só que é uma investigação muito difícil de ser
realizado. Não é fácil apurar esses tipos de delito, esses tipos de infrações. Ricardo Salles. O senhor citou aqui uma informação de que a maioria das pessoas que estão na vida pública, nas diversas esferas, estão para roubar. Eu sinceramente tenho absoluta divergência dessa opinião. Acho até que isso desestimula as pessoas de bem a virem para a vida pública. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A situação, por exemplo, quando membros do Ministério Público ajuizam ações civis públicas ou termos de ajustamento de conduta, formulam termos de ajustamento de conduta, recolhem muitas vezes o resultado dessas ações ou dos TACs para o Fundo de Direitos Difusos. E aí, ONGs, que esses próprios membros fazem parte, vão no Fundo de Direitos Difusos para captar o dinheiro para os seus projetos. O senhor acha que tem algum problema ético aí? Em primeiro lugar, só uma observação que eu falei. Eu não falei que a maioria. Eu falei que boa parte dos políticos ingressam com essa finalidade. Segundo lugar, faz parte do Conselho Curador membro do Ministério Público, só que isso daí não é para os seus projetos. Cada estado tem uma legislação que diz respeito à aplicação desse dinheiro dos fundos. E, normalmente, é para recuperação ambiental, não para projetos próprios de membros do Ministério Público. Se for para projetos próprios de membros do Ministério Público, eu sou absolutamente contra. Eu não acho correto a pessoa que capta, a pessoa que gere e ela mesma aplicar em projetos próprios. Eu desconheço isso no Ministério Público do Estado, principalmente no Ministério Público do Estado de São Paulo. Se isso ocorre em outros ministérios públicos, no Ministério Público Federal, eu não vejo isso com bons olhos, não. Eu não acho correto. Eu estou me referindo ao FDD, doutor José. Claro que membros do Ministério Público não estão fazendo isso. Estou dizendo as entidades que captam recursos no FDD, algumas delas têm como membros aqueles que formulam muitas vezes termos de ajustamento de conduta ou ingressam com ações civis públicas. Quer dizer, está-se nas duas pontas. Você está na ONG que capta o recurso e está na ponta que faz o acordo ou a juização. Na área ambiental há muitos casos. Eu não conheço membros do Ministério Público que façam parte de ONG, até porque não é possível pela nossa legislação aqui. A legislação estadual não permite isso. Eu não tenho conhecimento, muito menos que essas ONGs vão aplicar esse dinheiro. Se houver isso daí, não me parece correto, porque não tem autorização para isso aqui no estado de São Paulo. Se isso existe em outros estados ou no Ministério Público Federal, eu não sei dizer, mas eu não tenho conhecimento disso. César. E se houver, não me parece correto. Foi bom até o Ricardo tocar nesse assunto, e já que existe uma polêmica nisso, eu vou pedir para encaminhar, então, a equipe do Documento Jovem Pan, que é um programa investigativo aqui da Jovem Pan, para a gente apurar informações como essa, convidar o senhor para o debate. Eu queria agradecer muito a participação do Procurador de Justiça, César Dario. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui na Jovem Pan. Cumprimentando o senhor, eu estendo também o meu agradecimento ao Ricardo Salles, ao Diogo Schelp, os nossos comentaristas. Senhores, uma ótima tarde para vocês. Obrigado.